Bafomé estampado em uma das vidraças da denominação universal do Reino de Deus. Qual parte Edir Macedo, líder dessa denominação religiosa, tem com a maçonaria e com o príncipe das trevas, Bafomé? Se você está achando que tudo isso é loucura ou teoria da conspiração, eu recomendo que assista esse vídeo até o final e também o vídeo de amanhã. Nesses dois vídeos você entenderá perfeitamente todas as ligações de Edir Macedo com o Deus das trevas e com essa sociedade que nega totalmente o nome de Cristo, os ensinamentos de Cristo e nega o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Se você conhece alguém da Universal do Reino de Deus, ou também qualquer pessoa que faça parte desse sistema religioso, eu recomendo que você mande esse vídeo para ela, compartilhe, pois essas informações são muito importantes e somente a verdade, que vem das palavras do verdadeiro Cristo, é que nos libertará. O que eu tenho para falar aqui praticamente não foi dito em nenhum outro canal. Pode ter certeza que são de extrema importância. Qual o motivo de Edir Macedo fazer isso e quem realmente é esse Bafomé? No ano de 2005, para que vocês possam entender, eu comecei a estudar sobre todas essas coisas. Tive o meu primeiro contato com a maçonaria, pois fazia parte do Exército Brasileiro, havia acabado de me formar como segundo tenente de infantaria do Exército. E assim, por ser oficial do Exército, era convocado a participar de formaturas, representações, festas e eventos que aconteciam dentro de lojas maçônicas. No caso, estava em São Paulo, a loja maçônica era da Liberdade, e o tenente-coronel, comandante do quartel na época, era um maçom fervoroso. Não cheguei a adentrar para a maçonaria, mesmo sendo convidado um ano depois, já de estar junto com o exército participando de tudo isso. Eu neguei, pois naquela época ainda fazia parte do sistema religioso e acabei achando que uma coisa não batia com a outra. Estava certo, porém estava enganado de ainda estar dentro do sistema religioso, mas isso despertou a minha curiosidade para estudar. Isso me mostrou as verdadeiras palavras de Cristo e me mostrou a podridão que existe tanto dentro do sistema religioso como dentro da própria maçonaria, que nega totalmente a Cristo. Pois, lá dentro, eu observava que o meu tenente-coronel, comandante do quartel, o mesmo que os oficiais e também os praças do quartel tinham respeito e medo por ele, dentro da maçonaria, ele era extremamente submisso, subordinado a civis, a outras pessoas que, no caso, tinham graus acima do dele dentro dessa sociedade. Isso me chamou muita atenção. Eu acabei vendo que as Forças Armadas Brasileiras, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, tinham um cérebro por cima de tudo isso, que no caso era a maçonaria. A partir dali, passei a estudar muito todas essas coisas e vi que a maçonaria não apenas controlava as cabeças do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, como por exemplo generais. Hoje, por exemplo, o general Mourão, vice-presidente do Brasil, mas que eles comandavam também a política, os presidentes e também pastores e líderes religiosos dentro desse sistema religioso que nós temos nos dias de hoje. Eu vi que o buraco era muito mais embaixo. Dentro de todos os meus estudos, vi que eles tinham deuses que negavam totalmente a Cristo e os ensinamentos passados pelo Messias, e vi que eles tinham interesse no controle das massas. Por exemplo, para que as pessoas hoje sejam apresentadas o Deus deles, eles trazem aí o nome de Gadu, ou grande arquiteto do universo, o qual tem o símbolo do olho que tudo vê, com a pirâmide no meio. Inclusive está estampado nas notas de dólar aí, que é uma das moedas mais importantes, se não a mais importante, do mundo inteiro. Arquitetada pelo próprio Deus, o arquiteto do universo deu essa inspiração para que a gente pudesse construir o templo similar àquele que os judeus construíram na época de Salomão. Na sequência, conforme os graus vão subindo, eles recebem a instrução de adoração a uma trindade chamada de Jabulon, Javé, Baal
e Osíris, cujo eu já falei algumas vezes aqui nesse canal e não devo falar agora nesse momento para que o vídeo não fique muito longo. Quando eles chegam ao 29º grau, eles recebem outra instrução de que o verdadeiro nome do Criador é, no caso, Abaddon. Se você observar, dentro das Escrituras, no livro de Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 11, Abaddon é mostrado como o Deus do abismo. Curiosamente, temos referência a Abaddon ao número 911 dentro das próprias Escrituras. Será que houve a mãozinha deles ali para fazer tais coisas? É claro que sim. E na sequência, a partir do 30º grau até o grau 33, que é o mais alto grau dentro da maçonaria, eles recebem a imagem de Abaddon com o nome também do príncipe das trevas, Baphomet. Abaddon ou Baphomet é o deus que é adorado e que esses caras, quando chegam no mais alto grau, têm que se ajoelhar diante dele. El rito de iniciación en el grado 29, en el rito escocés antiguo y aceptado, consiste en que el candidato, el que se inicia en ese grado, es conducido dentro del templo de la logia por el vigilante primero y el vigilante segundo hasta el centro de la misma, hasta el centro del templo de la logia, donde está la imagen de Baphomet, dios andrógino, que es una clara encarnación del demonio, muy reconocible dentro de la cultura occidental, es una de las representaciones más clásicas. Es una encarnación luciferina, porque en la masonería se distingue entre lo satánico y lo luciferino. En el fondo para equivocar a la gente, ¿no? Porque Lucifer es quien supuestamente trae la luz al hombre, o una criatura positiva. Y ahí tiene que hacer una opción entre la cruz cristiana o la cruz de Baphomet. La cruz de Baphomet, la luz que emana de la cruz de Baphomet, que es la luz de la iniciación, que viene, según las constituciones de Anderson, por toda una línea oculta en el Antiguo Testamento que nos lleva finalmente a Lucifer. Y en otros rituales masónicos se hace prácticamente lo mismo, para elegir finalmente la luz de Baphomet. Curiosamente, hoje vemos dentro da Universal do Reino de Deus várias práticas que são aí advindas da própria maçonaria. Em específico, nesse vídeo, estou falando da imagem de Baphomet na vidraça da Universal do Reino de Deus, que é liderada por Edir Macedo, um dos 110 maçons ilustres, de acordo com a listagem passada pela própria maçonaria, o qual esse líder religioso que se diz aí ser luz, se diz de Deus, se diz do verdadeiro Criador, na verdade é só uma máscara e seus frutos são de trevas, são do verdadeiro Baphomet. Adoro falar sobre aborto, planejamento familiar. Não é para contrariar a Igreja Católica, mas para ajudar as pessoas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Um líder religioso que está apenas preocupado na arrecadação financeira e ter ali muitas e muitas pessoas debaixo do seu jugo controlador, assim como ensina exatamente os próprios ensinamentos de Albert Pike, que foi um dos maiores maçons que temos no mundo, que hoje esses caras seguem ele também fervorosamente. Se você não conhece Baphomet, Baphomet é um ser andrógeno, ele tem uma cabeça de bode e um corpo humano, tem seios femininos, porém um órgão genital masculino. A sua estátua ali, a sua imagem, está cheia de simbologias. Podemos ver que ele aponta para cima e também aponta para baixo, fazendo referência ao céu, ao inferno, a grande dualidade maçônica. Um ser que a todo custo não tenta ser exatamente como Deus, mas tenta ser maior do que o Criador. O número 911, dentro da numerologia maçônica, faz total referência a Baphomet, pois o número do Criador é, no caso, o número 10, o alfa e o ômega, o número 1 e o 0, o início e o fim. O número de Baphomet quer dizer que ele está antes e depois do Criador. O número 9 é o número de antes e o número 11 é porque ele está depois do Criador.
Curiosamente, um grande sacrifício foi feito no dia 11 de setembro do ano de 2001, o primeiro 11 de setembro do terceiro milênio, ou seja, nos Estados Unidos o mês vem primeiro e a data depois, ou seja, no mês 9, no dia 11, o número 911. Curiosamente, George W. Bush, que era o presidente vigente na época, estava em uma escola de crianças lendo um livro que se chamava O Bode de Estimação, cujo fazia total referência ao grande sacrifício que estava sendo prestado a Baphomet. Filmes de Hollywood, desenhos animados, entre muitas outras coisas, fizeram referência ao número 911, o próprio número de emergência nos Estados Unidos. Caso você precise da polícia, você deve discar 911, o que eles querem dizer que ali, se você precisar do verdadeiro Criador, você não irá poder recorrer a ele. Se você precisar de alguma emergência, você recorrerá ao próprio Baphomet. Edir Macedo tem fortes ligações com a maçonaria, com o Baphomet, com a trindade maçônica Jabulon e com o grande arquiteto do universo. Aparentemente, Edir Macedo está em um dos mais altos graus dentro da maçonaria. E no vídeo de amanhã, eu vou revelar para você como ele está usando até mesmo crianças, bebês, para total adoração desses deuses maçônicos, que eles veneram muito mais do que o Criador dos céus e da terra, pois esses caras, perante do Criador, perante dos ensinamentos de Cristo, são totalmente ateus. Eles não acreditam em nada disso. Então, eu recomendo que você assista o vídeo de amanhã. Se não ativou as suas notificações nesse canal, eu recomendo que você as ative. E se já tiver ativado, eu peço que você retire e ative novamente para que o YouTube veja que você tem interesse em receber os meus vídeos. Essas mensagens mexem não só com o nosso lado físico, mas também com o nosso lado espiritual, que são muito mais importantes do que qualquer coisa. Sim, a imagem de Baphomet está dentro da Universal do Reino de Deus, e com o vídeo de amanhã você terá total confirmação e suas dúvidas estarão finalizadas. Assim, eu espero que seus olhos abram perante todas essas coisas, que você pegue a sua Bíblia, as suas Escrituras e passe a estudar e ler os verdadeiros ensinamentos de Cristo, longe de toda essa doutrinação e essa contaminação podre que tais líderes de dentro dessas instituições religiosas colocaram dentro de sua cabeça. E somente assim você entenderá as verdadeiras palavras de Cristo. E a verdade vos libertará de toda essa podridão, de toda essa maldição e de todas essas trevas que esses caras nos dias de hoje tentam empurrar para dentro de nossa cabeça. Instituições como a maçonaria, que dominam as forças armadas, política e a religião, têm hoje um único e principal objetivo: preparar o caminho para que o olho que tudo vê, por meio da tecnologia, ou seja, o anticristo, o próprio antimessias, que virá aí com o espírito de Baphomet para dominar as pessoas, governe e controle o mundo inteiro. Então, olhos abertos para todas essas coisas, pois somente os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos do amor ao próximo e do amor ao Criador, que a maçonaria tentou tanto esconder de todas as formas, é o que nos levará à grande salvação e à vida eterna. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, não percam o vídeo de amanhã.